UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Para mostrar a relevância do saber científico, é importante demonstrar sua aplicação no dia a dia. Não basta somente produzir o conhecimento e debatê-lo entre os pares. É necessário extrapolar os muros da universidade. No episódio de hoje, conversamos com mais um dos palestrantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, que está marcado para acontecer em outubro. Nosso bate-papo de hoje é com Anderson Costa, professor das Faculdades de Geologia e Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Anderson tem pós-doutorado em Geologia pela Universidade de Lisboa, doutorado em Geologia na área de pesquisa tectônica, petrologia e recursos minerais, mestrado em Análise de bacias e faixas móveis e graduação em Geologia, todos pela UERJ. É pró-cientista do Estado do Rio de Janeiro pela FAPERJ, jovem cientista do Estado do Rio de Janeiro pela UERJ e pesquisador de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Eu sou Cíntia Duarte e este é o UERJ Entrevista. Professor Anderson, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Cíntia, o pessoal do CTE e da Comuns, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar falando sobre a minha pesquisa e o desenvolvimento dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, o senhor tem grande experiência com atividades de extensão, que são aquelas que buscam juntar os conhecimentos desenvolvidos na academia com as pessoas que estão fora dela, com a sociedade em geral. Antes de começarmos a conversar sobre algumas de suas iniciativas, gostaria que o senhor nos contasse sobre o seu envolvimento com a divulgação científica. Como isso nasceu? Cíntia, a divulgação científica sempre foi uma parte secundária dentro da minha pesquisa. Até que em 2021, o professor Hermínio Araújo, que era o então diretor do Departamento de Extensão, me convidou para fazer parte de uma das coordenações dentro do DEPEST. E a minha coordenação era responsável pela inserção curricular da extensão nos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí, após essa oportunidade, eu comecei a olhar a divulgação científica e a extensão com um olhar mais primário. Eu comecei a ver que era fundamental fazer com que a extensão estivesse no mesmo patamar do ensino e da pesquisa. E uma oportunidade que foi me dada era de participar das atividades de divulgação de geociência nos eventos que eu participava. E comecei a ter um grande prazer em fazer esse tipo de atividade, que era divulgar nas escolas, porque na minha época de ensino fundamental e médio, eu não tive a oportunidade de ter alguém falando sobre as carreiras, as funções. Então eu me vi numa posição de garoto na escola que sentia uma falta e me vi na posição de ser aquela pessoa que daria essa informação para que as gerações futuras pudessem saber alguma coisa sobre a geologia, as geociências, como funcionava uma universidade, porque o ensino médio ele é fundamental para definir carreira. E quando a gente não tem uma direção, a gente fica perdido. Professor, as suas ações de extensão têm como foco divulgar conhecimentos em geologia, que é a sua área de formação, para a população em geral. Quais são os principais aspectos em que a geologia tem impacto no dia a dia das pessoas? Quando a gente pensa na geologia, a gente tem que pensar que tudo hoje na sociedade moderna tem um fundamento geológico. As grandes tecnologias são baseadas nas extrações minerais, boa parte das medicações são baseadas na extração do petróleo, e em outras funções que a geologia pode proporcionar para o bem-estar. A construção de rodovias, a construção de túneis, a possibilidade de viagens espaciais, tudo isso é graças à geologia. Então, quando a gente começa a pensar sobre o aspecto geológico, para o desenvolvimento da sociedade, ele é fundamental para que a gente continue evoluindo. O senhor também tem um projeto que enfatiza o conhecimento básico dos minerais e rochas nas escolas, especialmente escolas públicas. Pode nos contar um pouco mais sobre essa iniciativa? No meu ensino médio, eu tive uma vice-diretora que ela colocou uma disciplina eletiva que era sobre falar de profissões. E tinha uma psicóloga que ela fazia teste vocacional. E eu achei aquilo bárbaro, que era uma oportunidade única
Talvez a grande maioria das escolas não tinham essa oportunidade, principalmente nas escolas públicas. E quando eu me tornei docente, eu vi que era uma oportunidade de sanar esse déficit, de trabalhar com as escolas, de mostrar que a geologia, apesar de ser exploracionista, mas ela também tem um fundamento no desenvolvimento, ela é responsável pela evolução da sociedade, é uma profissão que desempenha uma grande relevância na economia. Então, esses projetos são desenvolvidos para que as pessoas não apenas tirem uma visão exploracionista, degradacional da geologia, mas que também entendam a relevância para a sociedade e o apelo para buscar cada vez mais a ciência. E como é o retorno dos alunos quando são feitas atividades, por exemplo, com escolas públicas, com alunos de ensino médio? Você pode contar um pouco alguma situação que o marcou mais em relação ao retorno dos alunos? Agora, em maio de 2024, nós fizemos um evento em Búzios, o Simpósio de Geologia Isotópica da América Latina, e fizemos atividade com as escolas de Búzios e um treinamento com os professores do ensino médio. O olhar deles em ver, por exemplo, que existe policial que desempenha o papel de perito criminal geológico, os professores de geologia, existem mulheres na ciência, pessoas de diversas raças, cor, gênero, sexo, identidade sexual. Então, quando você vê que você é capaz de transmitir o conhecimento e se aproximar da realidade deles, e você vê o brilho no olhar, esse é o pagamento do retorno. E é por isso que eu comecei a desenvolver muito mais a extensão. Claro que eu não deixei o ensino nem a pesquisa, que elas são fundamentais para o tripé universitário, mas a extensão ele te dá um retorno imediato. Percebemos nos seus trabalhos a proposta de incorporação de tecnologia no aprendizado de geociência. Como essa aproximação com a tecnologia ajuda a tornar o ensino e a pesquisa científicas em geologia mais interessantes para os alunos? Eu falo sobre incorporação de tecnologia no aprendizado de geociência porque eu acho que a universidade tem como função ser pioneira. Ela tem que estar pronta para inserir os discentes, os docentes, os técnicos administrativos no que o mundo está dominando, que é a tecnologia. E a ideia dessa incorporação, na verdade, veio pela dualidade que existe entre internacionalização da universidade e interiorização. A UERJ tem diversos campi, mas nem todas as cidades têm uma universidade ou um polo acadêmico. Então a ideia foi, através de um projeto CNPq, criar um museu virtual de mineralogia, onde a gente está construindo um museu aqui na UERJ, no 4º andar da geologia. Estamos preparando uma sala, vamos fazer uma filmagem em 360 graus, onde os alunos de diversas localidades do país e do mundo, porque a gente vai traduzir o site para os idiomas globais, espanhol, inglês, e depois a gente vai desenvolvendo outras línguas, que eles consigam acessar esse museu de forma tecnológica. E a gente está com a ideia de criar um software que a gente possa colocar nos totem e distribuir para todas as universidades, e aí eles vão ter o custeio de colocar esses totens instalados na entrada da universidade, onde qualquer pessoa pode acessar esse museu, clicar no mineral que ele estiver vendo, ali vai abrir as informações. Então a ideia é que a gente atinja o maior número de pessoas levando o nome da nossa universidade. Professor, o senhor tem bastante experiência com projetos de extensão, que são aqueles abertos à comunidade. O senhor pode nos contar sobre algum que tenha sido mais marcante para o senhor? Como eu atuei no DEPEST, nós tínhamos que revisar muitos projetos que chegavam, O DEPEST, felizmente, conseguiu atingir um público cada vez maior dentro da universidade. Saltamos, na época de 2022 para 2023, de uma média de 500 para 1.200 projetos cadastrados. E os projetos que eu revisava que mais me marcavam era da ESD, do pessoal da arquitetura. Eram projetos que eles queriam desenvolver habitações sustentáveis para pessoas de baixa renda. Eu fico até emocionado falando porque você vê como tem pessoas preocupadas no próximo, sabe? Das vezes, uma construção simples de alvenaria que pode ter um gasto menor de energia porque tem um estudo sobre o vento para refrigeração, tem um telhado adequado para não ser muito quente, tem um jogo específico para que a iluminação seja maior ao longo de todo o dia, diminuindo a necessidade de eletricidade. Então o pessoal da ESG é muito excelente nesse desenvolvimento para a sociedade. É uma aplicação direta, coisas básicas que a gente vê que a população ainda não consegue absorver
ou que não têm acesso. É uma porcentagem muito grande de pessoas que não têm acesso à informação básica. E a extensão atua exatamente nesse ponto. Então, esses projetos que atuam diretamente no bem-estar, claro que todos os projetos são muito relevantes, mas esse bem-estar para que tenha uma longevidade da vida da pessoa e consiga dar uma dignidade maior para mim são os mais marcantes. Professor, como o senhor enxerga a relação entre os projetos de extensão universitária e a transformação social, especialmente no contexto das geociências? Eu acho que a gente, como docente, precisa começar a entender que o ensino, pesquisa e extensão é uma coisa só. Eu, particularmente, cheguei a esse nível, digamos assim, de extensão porque o ensino e a pesquisa me proporcionaram. Então, ambos, né, o ensino e a pesquisa, eles transformam as pessoas. A gente consegue, ao médio e longo prazo, transformar e entregar um produto, formar um aluno, entregar um projeto, desenvolver cientificamente um determinado assunto, mas a extensão ela é imediata. Você gera uma ação onde a pessoa recebe e já te dá um feedback de imediato, de contentamento, de satisfação, de ver que ela está sendo enxergada. Eu acho que o principal papel da extensão é mostrar que a universidade não está ali apenas como um gasto de recurso público. Ela tem uma função social. A extensão ela é uma função social. Ela é de aplicação imediata. Uma ação que eu faça nas escolas é mostrar que a geologia é importante para a sociedade. E dali, de uma turma de 50 alunos, se você consegue fazer com que 2 ou 3 entendam a sua mensagem, isso é um ganho enorme. Eu fui esse aluno. Sabemos que fazer ciência e divulgação científica envolve muitos desafios. Quais são os principais entraves que o senhor enfrenta ao implementar projetos de divulgação científica sobre geociências e como o senhor procura superá-los? O principal desafio claro que o financeiro é uma questão primária, assim, é uma coisa que qualquer pessoa que vá falar sobre projeto ou desenvolvimento vai colocar a questão financeira em primeiro plano. Mas temos planos institucionais também que são relevantes. Por exemplo, a geologia é um curso integral, da onde eu quero desenvolver que os meus alunos de geologia entendam a importância da divulgação científica. Bom, para um aluno que cursa uma faculdade de 7 da manhã e 6 da tarde, para fazer algo além disso, tem que ter um retorno financeiro. Claro que as bolsas não são salário, é uma gratificação, é uma bonificação, mas é muito baixa para que o aluno consiga ter uma força extra. Em contrapartida, os cursos são muito grandes. É muito difícil você conseguir fazer com que um aluno consiga, pelo menos, cumprir metade da carga horária que uma bolsa demanda. Eu não vou cobrar do meu aluno 20 horas de projeto. É inimaginável fazer isso com um aluno que estuda integral numa universidade, que muitas das vezes não tem condições e precisa trabalhar no final de semana. Essa foi minha realidade. Assim, a gente tem que tentar entender que nem todo mundo é igual e que as pessoas precisam ter um mínimo. Eu acho que o desafio é que a universidade precisa entender que a carga horária é muito excessiva, que as bolsas precisam ser melhoradas, que a gente precisa ter uma concatenação de todos os departamentos da universidade para esse desenvolvimento. Eu tenho uma parceria muito boa aqui com vocês da Comuns e do CTE. Assim, a universidade é um mundo. Então eu acho que vocês da Comuns têm um papel essencial de não só colocar para fora para a sociedade esses projetos, essas pesquisas, mas também mostrar a universidade. O que a universidade tem? O que a gente é capaz de fazer? Porque nós internos demoramos muito para conhecer isso tudo. Então os desafios é um pouquinho de tudo, sabe? De conhecer melhor a sua casa, né? Que é a universidade, saber o potencial que ela tem, o que ela pode fazer, que recurso ela pode te dar, né? Às vezes não financeiro, mas técnico, já é excelente. Falta uma obrigatoriedade das entidades de fomento como CNPq, CAPES e FAPERJ, que dão bolsas de pós-graduação, fazer como são nos países do hemisfério norte, onde os alunos de mestrado e doutorado são assistentes do professor. Aqui a gente tem uma obrigatoriedade de uma carga docente para o mestrado de 15 horas e para o doutorado de 30 horas. São cargas irrisórias para a necessidade do desenvolvimento de um futuro mestre e doutor que tenha um curso de apelo à docência. Só um adendo, e às vezes você passa 2 anos, 3 anos em mestrado e doutorado fazendo disciplinas que não tem nada a ver com a sua pesquisa só para cumprir a carga horária. Exatamente, eu acho que essa transformação precisa ser ampla. A gente tem que debater. É o nosso papel social dentro da universidade fazer debates que unam as categorias que aqui atuam.
porque senão ficam atuações individuais. Docente luta pela sua classe, técnicos pela sua, discente. Está errado. Nós somos uma instituição universitária. A própria palavra diz, tem que ser universal. Agora, em relação a planos para o futuro, o senhor tem outros planos? Pensa em outras iniciativas de divulgação científica sobre geociências para expandir, para aprimorar atividades que já desenvolve? Cíntia, graças ao CNPq, né, e a verba que eles disponibilizaram para o projeto de desenvolvimento dos espaços técnicos, científicos, culturais, e a FAPERJ também, que começou a financiar dentro das chamadas de pesquisa a parte de extensão, junto com a professora Elisa Soares, que hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Geologia e é professora da Universidade Federal do Goiás, nós criamos uma marca chamada Sociedade Interativa. E dentro da Sociedade Interativa, a ideia da professora Elisa, nós criamos diversos subprojetos dentro chamado Além dos Olhos. Então, as cidades que a gente tem visitado, a gente tem dado nome, por exemplo, como estivemos em Búzios para o simpósio que eu falei recentemente, fizemos Búzios Além dos Olhos. Em julho de 2024, vamos para Fernando de Noronha. Fizemos uma submarca chamada Noronha Além dos Olhos. Então, os projetos para o futuro são esses. A cada cidade que a gente tiver uma atuação, seja em um evento, seja em uma palestra, seja em qualquer tipo de atividade, onde um dos docentes do grupo de pesquisa do Instituto Geoatlântico aqui da UERJ, que é o INCT, do CNPq, coordenado pela professora Mônica Raibron da UERJ, nós vamos levar sempre algo além dos olhos. Mostrar para as comunidades como é que é Búzios, além das praias e das pousadas e da Rua das Pedras que você conhece. Como é Fernando de Noronha, além das lindas praias e dos golfinhos no mar. Então a ideia é mostrar a geologia de uma forma legal. Né? Por que você tem a montanha, o maciço da Pedra Branca? Por que quando você escava ali em Jacarepaguá tem areia de praia ali na Curicica? Né? Então, Curicica além dos olhos. A ideia é isso, é mostrar que tudo e qualquer lugar que a gente atua, a geologia se faz presente. Professor, para finalizar, vamos ampliar o nosso olhar. Em sua opinião, qual é a importância da divulgação das geociências para o desenvolvimento sustentável e a conscientização ambiental? O que é a geologia do futuro? O que nós precisamos conhecer para passar a conservar? A preservação ela já passou a partir do momento que o homem se fez presente na natureza. A partir do momento atual, a gente precisa conservar. Mas para conservar, a gente tem que melhorar muito. Mas melhorar de que forma? Conhecendo. Porque senão a gente vai divulgando informações em cadeias, né? Sem nenhuma base científica. Então, a extensão ela precisa atuar nessa forma. De que forma eu vou te trazer uma mensagem clara e objetiva sobre o impacto do homem no meio ambiente e o aumento dos gases de efeito estufa. O efeito estufa, ele existe. É uma forma... A vida existe por causa do efeito estufa. É uma proteção natural do planeta ao longo da evolução geológica da Terra. Agora, o que a gente precisa conscientizar é que o excesso das emissões de dióxido de carbono está fazendo com que a gente esteja alimentando o nosso próprio micro-ondas. Nós estamos aquecendo cada vez mais a nossa atmosfera. E isso desencadeia uma sequência de desastres, como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul. Não é um evento pontual. Ele deixou de ser pontual a partir do momento quando a gente tinha notícias de que essa é a chuva mais forte desde a década de 70. A gente não ouve mais essa mensagem. O que a gente ouve é que esse ano as chuvas vão ser mais fortes do que as do ano passado. O nosso timing está encurtando para um período de ano agora. Então, de que forma a gente combate esse tipo de desastres? Agora não, mas a longo prazo é conscientizando as pessoas da importância de reduzir o uso de veículos, reduzir o uso de plásticos que tem poluído o oceano. As pessoas não têm ideia de como os oceanos são fundamentais para o armazenamento desse excesso de dióxido de carbono no fundo do oceano. Só que as pessoas não sabem disso. Muitos dos docentes também, não estou falando que é um aspecto negativo da sociedade, das pessoas civis. É um aspecto generalizado. Nós precisamos conscientizar as pessoas de que o oceano limpo é o pulmão do planeta, não são as florestas. Os oceanos produzem de 100%, 80% do oxigênio do planeta. E o restante se dá pelas florestas. Ambos são fundamentais para a produção do oxigênio. Mas um oceano poluído são menos
animais e vegetais fotossintetizantes, é menos oxigênio, é menor a capacidade de absorção do CO2. Então, não é simplesmente falar para as pessoas, reduza o uso de veículos. Mas por quê? Por que se os artistas vivem usando jatinho? É esse tipo de informação que a gente tem que combater, da conscientização individual. Porque se a gente pensar na conscientização coletiva, ela é muito mais demorada. Mas se eu conscientizo você, você conscientiza sua irmã, seu irmão, seu papai, seu filho. É assim, a extensão ela tem que atuar como um trabalho de formiguinha. Claro que a gente atua coletivamente, mas temos que atingir uma pessoa para que ela faça a corrente do bem. Muito obrigada, professor Anderson. Eu que agradeço. Em nome da Faculdade de Geologia do Instituto Geoatlântico, é um prazer estar com vocês. Estamos abertos aí para mais debates, convidando outros professores, porque temos bastante assunto para falar. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre a importância de se demonstrar os benefícios e as aplicações do conhecimento científico para a sociedade. E vimos como a área de geologia pode ser um caminho para isso. Anderson Costa participará do evento UERJ com a RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, Propostas para o Desenvolvimento Fluminense, integrando a mesa Popularização da Ciência no dia 24 de outubro, penúltimo dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no primeiro andar do Bloco F, no campus UERJ Maracanã. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.